18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Mais uma vez estamos de volta com você em 100,7 nesta quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Começando para você mais uma edição do programa 18 horas. Estamos aqui no estúdio, eu, Ari Guedes e Karime Leão, com mais uma edição do 18 horas. Karime, a nossa equipe já produziu, já temos aqui o material, mas a equipe continua atenta, continua ligada, caso aconteça alguma coisa relevante, não é isso, Karime? Exatamente, Carlão. Trabalhando. Apuração em real time, é isso aí, porque a notícia não para, não é, gente? Boa então noite. Estamos aqui sempre, né, apurando e pegando sempre as informações, as notícias quentinhas para você que acompanha o programa 18 horas. Muito boa noite para você que está sintonizado em 100,7. Estamos juntos até as 7 da noite no programa 18 horas. Obrigada pela sua companhia, galera do aplicativo Humano, que assiste a todo o programa, assiste aqui tudo que acontece nos estúdios da Rádio Mix durante o programa 18 horas. E se você ficou curioso, pode acessar o site 18horas.com.br. Os programas estão lá, todos os programas do 18 horas estão lá e você pode conferir. E falando em aplicativo Humano, mandar um alô pro Emílio Luciano, Karime, que apresenta no aplicativo Humano o quiz da Mix de segunda a quarta e quinta e sexta ele apresenta Humano Amizade, você aí no aplicativo Humano, hein? Karime Leão, a Netflix, olha só que bacana, ela anunciou hoje que está produzindo, né, um drama de ficção sobre um grande ídolo, né, brasileiro, um dos últimos até ídolos brasileiros, que é o Ayrton Senna, né, que foi aí o nosso campeão de piloto de Fórmula 1. Então a Netflix está anunciando aí que está produzindo aí um drama, né, sobre a vida dele, uma minissérie de 8 episódios mostrando não só a sua trajetória vencedora no esporte, no automobilismo, mas também detalhes de sua intimidade, a vida íntima de Ayrton Senna. A produção conta com a parceria, né, da família, né, do atleta, e também a previsão de estreia está aí para outro ano, né, 2022, Karime. Exato, nossa, Netflix, muito obrigada, dona Netflix, afinal de contas, né, o ídolo, acho que é uma unanimidade dos brasileiros, é o Ayrton Senna. A irmã do campeão, a Viviane Senna, ela disse o seguinte sobre a produção, abre aspas, é muito especial poder anunciar que contaremos a história que poucos conhecem dele. A família Senna está empenhada em fazer deste projeto algo totalmente único e inédito. E ninguém melhor do que a Netflix, que tem um alcance global para ser a nossa parceira nesse projeto. Fecha aspas, comemorou, disse a Viviane Senna. E os bastidores, né, vão mostrar aí o homem, né, por trás do mito, né, o homem por trás, né, do ídolo ali, né, até o trágico acidente em Imola, na Itália, que foi durante o Grande Prêmio de San Marino. E o ponto de partida, Carlão, da minissérie vai ser o começo da carreira automobilística de Senna, quando ele se muda para a Inglaterra para começar a competir. É bacana, eu gosto do Ayrton Senna. Inclusive, eu estava assistindo em real time, Karime Leão, esse dia que ele sofreu esse acidente. Eu também estava assistindo. Então, bacana, foi, né? Trágico para todos os brasileiros também, lógico. E a Netflix está produzindo aí com o apoio da família, então com certeza vai ser um bom trabalho. 6 horas e 3 minutos em Manaus, você está no melhor Mix do Brasil e nós estamos com você a partir de agora, juntos em mais uma edição aí do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. O próximo prefeito de Manaus vai administrar um orçamento de 26 bilhões de reais. Isso significa um montante de 18 milhões de reais por dia. O orçamento é significativo, mas Manaus tem graves problemas para serem resolvidos, ou pelo menos amenizados no mínimo, né? Pesquisas apontam que o manauara relaciona como graves problemas da cidade o desemprego, o transporte coletivo, o trânsito, a manutenção das ruas, becos e avenidas e também a saúde pública. Bom, são problemas que também são enfrentados por outras metrópoles, é lógico, né? E em Manaus, essas deficiências são ainda mais acentuadas pelo fato da cidade ter sido ocupada de forma desordenada e ter tido uma explosão demográfica a partir
dos anos 70, com a implantação, é claro, da Zona Franca de Manaus. Hoje, Manaus tem mais de 2.200.000 moradores e apresenta um dos piores índices de esgotamento sanitário do país, um déficit habitacional de mais de 100.000 unidades e a água potável que ainda não chega nas torneiras de todas as famílias. São muitos aí os desafios, né? São muitos percalços que, né, o próximo prefeito vai enfrentar, né? E um dos grandes desafios dele, né, do próximo prefeito, é ordenar, renovar e redimensionar a frota do transporte coletivo. Diariamente, o cidadão sofre para se locomover de casa para o trabalho, de casa para a escola. Ônibus velhos caindo aos pedaços, né? Constante você vê aí nas ruas, o trânsito muito lento, ruas esburacadas, tudo contribui aí para aumentar o drama diário dos usuários. Bom, de fato, Carlão, são problemas para um prefeito resolver. São muitos os problemas para o prefeito resolver, né? E o que não falta é candidato para enfrentar todos esses problemas. Na eleição deste ano, 14 políticos devem ser confirmados nas convenções partidárias e vão disputar a preferência do eleitorado. Bom, mas alguns aí já estão até, né, desistindo da disputa, já estão saindo fora dando um tempo, mas ele não continua na disputa, só que em apoio, né? Não está mais ali na cabeça. É o caso, por exemplo, do ex-prefeito e ex-deputado federal, ex-vice-prefeito, né, e ex-deputado federal, que é o Issa Abraão, do PDT, que desistiu da candidatura para apoiar o pré-candidato Ricardo Nicolau, do PSD. Continua no jogo, mas continua dando o apoio. Outro que deve anunciar nas próximas horas a renúncia da pré-candidatura é o atual vice-prefeito Marcos Rota, do DEM. Além do Issa Abraão e do Marcos Rota, também desistiram de disputar a prefeitura de Manaus o deputado estadual Serafim Correia, do PSB, além dos deputados federais Pablo Oliva, do PSL, e Bosco Saraiva, do Solidariedade. O deputado estadual Péricles, que pleiteava ser candidato pelo PSL, não deve conseguir o aval do partido e, portanto, não será candidato. Com isso, se mantém na disputa o ex-governador Amazonino Mendes, do Podemos, que lidera, e com folga todas as pesquisas eleitorais, com mais aí que o dobro do segundo colocado, que é atualmente Davi Almeida, do Avante. Teremos ainda como candidatos o deputado federal José Ricardo, do PT, Alberto Neto, do Republicanos, o ex-prefeito Alfredo Nascimento, do PL, e vão ser candidatos também o deputado estadual Ricardo Nicolau, do PSD, o ex-superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, do Patriota, o vereador Chico Preto, do Democracia Cristã, o empresário Romero Reis, do Partido Novo, o advogado Marcelo Amil, do PCdoB, Jesus Alves, do Cidadania, e Josué Neto, do PRTB. Olha, o período de convenções partidárias começou dia 31 de agosto, já está valendo, e termina agora dia 16 de setembro, hein? Portanto, faltam poucos dias. Podem ter outras desistências e até mesmo o lançamento de novos nomes. Ainda tem tempo para isso. Os próximos 13 dias serão com certeza aí de intensas negociações, vai para lá e vem para cá. Mas até o dia 16, veja bem, até dia 16 de setembro, teremos que ter já a relação oficial dos candidatos a prefeito de Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e ainda sobre eleições, hoje a votação foi do Ministério Público do Amazonas para a definição da lista tríplice para o governador Wilson Lima escolher o novo Procurador-Geral de Justiça do Amazonas. 4 promotores disputam a indicação, mas só os 3 mais votados vão estar na lista a ser encaminhada para o governador. Vamos conferir mais detalhes sobre essa eleição na reportagem de Cíntia Blink. A disputa para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Amazonas no biênio 2020 a 2022 tem 4 concorrentes. Os procuradores Alberto Rodrigues, André Zé Fair, Lauro Tavares e, em busca de mais um mandato, Leda Mar Albuquerque. 141 servidores podem votar, sendo 19 procuradores de justiça, 101 promotores de justiça da capital e 51 promotores de justiça do interior. O voto é facultativo e cada servidor pode levar até a urna 1, 2 ou 3 nomes
nomes entre os candidatos. Os trabalhos de votação e apuração serão realizados pela Comissão Eleitoral, presidida pelo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Fábio Monteiro, e composta ainda pela Procuradora de Justiça, Neide Trindade, e pelos promotores de justiça Alessandro Gouveia, Vandete de Oliveira e Hilton Viana. Ainda hoje, o Ministério Público vai fazer a apuração dos votos e obter os 3 nomes. Na sexta-feira, o documento com os 3 escolhidos pelos servidores será encaminhado para o governador Wilson Lima. E ele terá 15 dias para revelar quem será o próximo Procurador-Geral de Justiça do Amazonas. Caso o governador não se manifeste, o Colégio de Procuradores do Ministério Público investe automaticamente no cargo o candidato que tiver obtido o maior número de votos. Cíntia Blink, para o 18 horas. E a procuradora Leda Mara, com 116 votos, foi a mais votada na eleição da lista tríplice realizada nesta quinta-feira pelos membros do Ministério Público do Amazonas. O resultado final foi o seguinte: Leda Mara Albuquerque com 116 votos, Alberto Rodrigues com 92 votos, André Cefair 87 votos e Lauro Tavares 78 votos. A lista com os 3 mais votados será encaminhada ao governador Wilson Lima, que indicará o novo procurador. Tradicionalmente, o nome mais votado tem sido referendado pelo governador. A procuradora Leda Mara, em 2017, teve 123 votos e foi escolhida para o cargo de procuradora-geral pelo então governador Amazonino Mendes. 6h11 e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, o Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito para apurar denúncia de que está faltando em profissionais de saúde e também materiais hospitalares no Instituto de Saúde da Criança do Amazonas. A medida aconteceu depois de denúncias feitas por mães de crianças com neuropatias e outras doenças associadas, alegando a falta de médicos especialistas como neuropediatra, pneumologista e ortopedistas, entre outros, e também a falta de materiais e de equipamentos adequados para o atendimento. 18 horas. O Ministério da Defesa decidiu cancelar o tradicional desfile cívico do dia 7 de setembro, alusivo à independência do Brasil por causa da pandemia do novo coronavírus. Bom, e as festividades em comemoração à elevação do Amazonas à categoria de província também foram suspensas, como explica a repórter Nathalie Moraes. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a participação das Forças Armadas nas festividades de 7 de setembro no país foi cancelada pelo Ministério da Defesa desde o mês passado. A portaria assinada pelo ministro Fernando Azevedo e Silva informa sobre a decisão e está publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Os desfiles de elevação do Amazonas à categoria de província no dia 5 deste mês também foram suspensos pelo governo do estado como medida de prevenção. O Comando Militar da Amazônia informou que, em virtude do enfrentamento da Covid e da necessidade de se manter a integridade e a rigidez física da população, a atividade de uma comemoração no dia 7 de setembro será realizada em uma cerimônia interna, com efetivo reduzido, seguindo as medidas de proteção individual e sem a presença do público externo. Assim, também não está prevista a presença da imprensa. Sem envolvimento da tropa, o evento deverá envolver apenas o alto comando do CMA e das Forças Armadas. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. O Tribunal de Contas do Amazonas aprovou hoje a proposta de realização do concurso público para provimentos de mais de 200 cargos de nível superior e constitui a comissão que vai ser responsável pelo concurso. O próximo passo vai ser oficializar a contratação da Fundação Getúlio Vargas como banca organizadora. Esse concurso público já havia sido anunciado pelo presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Mário de Mello, aqui mesmo, inclusive, em entrevista ao programa 18 horas. Na época,
A estimativa era de preenchimento imediato de 150 vagas. No entanto, foi identificado que a instituição pode realizar o concurso para preenchimento de pelo menos 217 cargos. O número de vagas vai ser estabelecido no edital do concurso público e levará em conta a disponibilidade orçamentária do tribunal. E o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Mário de Mello, ele explica mais sobre a decisão de se fazer o concurso. Vamos conferir. Nesses últimos anos, tivemos uma redução sistemática do quadro de servidores efetivo e ou estáveis, fundamentalmente em prazo de evolução etária e de tempo de serviço-contribuição dos servidores mais antigos na casa, o que tem redundado em elevado número de inativações. E justamente com o escopo de recompor nosso quadro de pessoal, a Diretoria de Recursos Humanos, juntamente com a Secretaria-Geral de Administração, encaminharam à presidência a exposição de motivos número 02/2020, contendo o histórico de ocupação e vacância de cargos no tribunal, principalmente com o advento da Lei número 4.743 de 2018, que estabeleceu alguns preceitos de regência do quadro funcional deste tribunal, de acordo com o DRH. Fora realizado um estudo detalhado de modo a identificar o total de cargos disponíveis para a realização de concurso público. 18 horas. Cidades. As concessionárias de energia elétrica e de água de Manaus seguem no topo da lista das empresas com mais reclamações no Instituto Estadual de Defesa do Consumidor do Amazonas. Pois é, Carlão, de janeiro até agosto deste ano, a Amazonas Energia e a Água de Manaus somaram 1.772 reclamações no PROCON e 675 processos. Outras empresas com número alto de reclamações são a Claronet, que já teve 271 registros no ano, seguido da Vivo com 212, a Oi Fixo e Oi Móvel somando 291 e a Sky com 116 reclamações. Aí o diretor-presidente do PROCON no estado, Jalil Frache, aponta que a pandemia do novo coronavírus contribuiu para o aumento de reclamações aí dos consumidores. Ele avisa que o PROCON do Amazonas já voltou com os atendimentos presenciais, mas precisa agendar antes, ok? Pelo telefone 3215-4009, telefone 3215-4009. E os consumidores também podem reclamar pelo número 0800-092-1512, 0800-092-1512 e pelos e-mails dúvidasprocon@procon.am.gov.br e fiscalizaçãoprocon@procon.am.gov.br. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 17 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. Nós vamos abrindo a playlist do 18 horas agora para você. Miley Cyrus lançou no dia 14 de agosto o single Midnight Sky. A faixa integra o próximo álbum de estúdio, de Miley. E no Instagram, a cantora fez vários posts sobre o lançamento, citando trechos da música. Então vamos abrir a playlist de hoje aqui do 18 horas com Midnight Sky. 18 horas. Bacana, 6 horas e 21 minutos em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil, 100.7. Miley Cyrus, Midnight Sky. A Hannah Montana, Karime. Eu não consigo não associá-la. Não dá, né? A gente é fã. A Hannah Montana foi a primeira da playlist de hoje, do 18 horas, aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, agora hoje foi quente, hoje foi um dia extremamente quente realmente. Nós vamos saber como fica o tempo para esta noite, se vai amenizar ou não, em previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a noite deve amenizar sim esse calorão, viu? Porque a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 73%. Agora 6h22. Mix.
Olha, professores passam a noite na Secretaria de Educação do Amazonas, hein? Depois de um dia inteiro tentando diálogo com o secretário de Educação. E segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, há relato de agressão, hein? Contra os trabalhadores. Bom, Carlão, só depois de quase 30 horas na sede da Secretaria de Educação e com intermediação da Casa Civil, que os profissionais de educação conseguiram agendar uma reunião para o dia 9 de setembro, mas com a presença do Ministério Público do Trabalho e a OAB. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes sobre essa história e ela conta agora pra gente. O que deveria ser apenas uma ida à Secretaria de Educação do Amazonas ontem para tentar dialogar com o secretário Luiz Fabian, ou ao menos agendar uma reunião, acabou se transformando em uma noite de horror e humilhação para um grupo de 9 professores, liderados pela presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues. Eles foram hostilizados e agredidos, conforme relato emocionado da professora Viviane Mendes. Na hora que a gente foi voltar pro hall, os seguranças daqui da SEDUC tentaram impedir e aí acabaram quase agredindo a Ana, que todo mundo quebraram o relógio do colega. Nem o coronel, chefe da Casa Civil Militar, fez isso com a gente. Mas foi uma situação horrorosa que aconteceu aqui agora. Estamos tratados igual uns bichos. Uma coisa horrível, uma situação lamentável que esse governo faz com a gente. O secretário não apareceu. Ignorados, os trabalhadores decidiram permanecer na SEDUC, mas acabaram no escuro e sem banheiro, conforme a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues. Nós estamos na SEDUC desde as 9 da manhã. Já desligaram as luzes, já desligaram o ar, não temos água, não temos banheiro e a nossa única exigência é uma reunião para tratarmos da vida dos trabalhadores em educação do estado do Amazonas, que estão sendo obrigados a trabalhar no presencial quando nós sabemos que não há garantia para as nossas vidas e para as vidas dos nossos alunos. Porque é assim que a Secretaria nos trata. É preciso que nós estejamos denunciando o que estão fazendo conosco. Abuso é algo que não pode acontecer. Respeitem os trabalhadores, porque os trabalhadores têm seu valor. Depois de um tempo, foram autorizados a ir para uma outra sala com energia, água e banheiro, onde passaram a noite. O grupo ganhou reforço de outros professores, inclusive da direção do Asprom Sindical, que acamparam do lado de fora da SEDUC. Nós estamos aqui desde 7 horas da manhã, na luta pelas condições de trabalho. Hoje, as nossas questões não são salariais, são questões de vida, porque hoje as escolas não têm condições de terem aulas presenciais. Pela manhã, acionaram um alarme para tentar a saída dos professores do prédio. O grupo permaneceu dentro da SEDUC e, depois de quase 30 horas de espera, conseguiu agendar uma reunião para o próximo dia 9 de setembro, com a presença do Ministério Público do Trabalho, OAB e especialistas em infectologia. O encontro foi intermediado pelo subsecretário da Casa Militar, Coronel Aldinei Oliveira. Os professores deixaram o prédio da SEDUC no início da tarde de hoje. O governador Wilson Lima e o secretário da SEDUC, Luiz Fabian, até o fechamento da reportagem, não se pronunciaram sobre esse episódio. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Bom, mas é realmente impressionante, né? Como é que o governo Wilson Lima, como é que esse governo é arbitrário, principalmente com os professores e os profissionais de saúde também, né? Esses profissionais são tratados como pessoas de segunda categoria, como profissionais que não são tão relevantes assim para o Estado, até parece isso mesmo. E são justamente duas categorias que deveriam ser prioridades na administração de qualquer gestão. Não basta, né, Carlão, ter congelado aí os salários dos servidores públicos, mesmo batendo recordes sucessivos na arrecadação. O governador agora sequer aceita conversar, aceita abrir um diálogo com esses profissionais, né? É um desrespeito no mínimo. E o impasse entre professores e governo do Amazonas foi destaque na Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado de oposição criticou o retorno das aulas presenciais sem testagem de professores. Já a deputada governista, que preside Comissão de Educação da Casa, ao ser provocada, rechaçou a postura de professores que ocuparam a Secretaria de Educação. Os detalhes com Odineia Araújo.
A guerra entre professores e governo do estado por causa da explosão de casos de coronavírus entre trabalhadores da educação após o retorno das aulas presenciais em Manaus foi abordada hoje pelo deputado Serafim Corrêa na Assembleia Legislativa do estado. Eu entendo que a SEDUC cometeu um equívoco, ela deveria primeiro ter testado todos os professores para depois, no segundo momento, ter planejado a volta às aulas. Ela fez ao contrário. Ela primeiro fez a volta às aulas para, no segundo momento, ela fazer a testagem dos professores. Eu queria, portanto, apelar à presidente da Comissão de Educação, professora Terezinha Ruiz, ela estabelecesse canais de negociação para que se chegue a uma superação desse impasse. A presidente da Comissão de Educação, deputada governista Terezinha Ruiz, disse que este ano a SEDUC já recebeu 3 vezes os representantes dos 2 sindicatos de professores, Sintean e Asprom. Ela disse que conversou com o secretário da SEDUC, Luiz Fabian, e ele criticou a ocupação da secretaria por professores. Neste momento, ele acha que extrapolaram a todos os limites de que entrar na SEDUC, onde há uma preocupação grande da SEDUC estar acompanhando o desenrolar, o desempenho das escolas. Então, toda a equipe da SEDUC, segundo informações que eu tive da professora Arlete, do professor Fabian, eles estão nas escolas acompanhando as aulas, tendo como termômetro como é que está a situação da frequência de alunos, frequência de professor. Terezinha Ruiz também citou a declaração da FVS na audiência pública solicitada pelo Asprom Sindical, dia 25 de agosto, de que os mais de 300 professores atestados com Covid-19 na época não deveriam preocupar porque a contaminação não tinha ocorrido nas escolas. Bom, por mais que a contaminação não tenha sido na escola, os professores infectados levaram a doença para dentro da escola por não terem feito o teste antes do retorno das aulas. Ontem, o Amazonas saiu da situação de baixa no número de mortes por Covid-19 e saltou novamente para os estados com mais casos de mortes pela doença, segundo o consórcio de veículos de comunicação. Sobre a conversa que a deputada disse que a SEDUC teve com os professores, elas ocorreram, segundo os sindicatos, bem antes do retorno às aulas presenciais. Os educadores, inclusive, dizem que questionaram na época o secretário sobre quando retornaria a aula presencial no estado. E Luiz Fabian disse que ainda não tinha previsão, mas 2 dias depois, segundo eles, o governo anunciou a volta às aulas. Odinei Araújo para o 18 horas. Entrevista do dia. Olha, vamos lembrar, né, que toda esta situação aí envolvendo os profissionais da educação e o governo do estado acontece porque os representantes da educação são contra a volta das aulas presenciais que foram retomadas no dia 10 de agosto aqui em Manaus, na capital, por causa do alto risco de contágio de Covid-19. Carlão, e a situação é tão extrema que a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, afirmou o seguinte, abre aspas, este é o pior governo com quem já lidamos. O autoritarismo fala mais alto com Wilson Lima, fecha aspas. E é exatamente com ela, Ana Cristina Rodrigues, a presidente do Sintean, que vamos conversar agora aqui no programa 18 horas. Ela esteve à frente da ocupação da sede da Secretaria de Educação nesta madrugada, né, na reportagem que nós vimos agora. Presidente, primeiramente, muito obrigada pela sua presença depois de dias, depois de momentos tão atribulados por quais a senhora passou. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa 18 horas. Boa noite. Boa noite. Aqui nós agradecemos o convite e estamos aqui para esclarecer, inclusive aproveitando que a sociedade hoje nos ouve, para que todos tomem conhecimento do que realmente se passou e o porquê de chegarmos a essa atitude. Certo, então, como foi essa experiência extrema de passar a noite na sede da Secretaria de Educação para chamar a atenção do governador e pedir a abertura de um diálogo? Não foi nem para querer ver o governador ou conversar já com o secretário de Educação, o Luiz Fabian, seria para
marcar uma reunião. Como é que foi, presidente? Conta pra gente. Exatamente. Nós já havíamos protocolado na casa, tanto na sede do governo quanto na Secretaria Estadual de Educação, 4 ofícios solicitando agenda para tratarmos do retorno presencial às aulas. E o que acontece? Não tivemos resposta nenhuma. E como o tempo, quando se trata de saúde pública, tempo é muito importante, nós resolvemos ir até a sede da Secretaria, onde chegamos às 7 da manhã, fomos atendidos pela recepcionista às 9 e solicitamos uma agenda, que confirmasse uma agenda em face de já termos 4 ofícios na casa solicitando essa agenda. Infelizmente, tomamos um chá de cadeira de 9 às 14h30 e já não aguentando mais, porque vida é muito importante, nós decidimos por fazer uma ocupação na casa. Hoje, a sede da Secretaria Estadual de Educação está com as salas com relógios eletrônicos digitais. Você só adentra em alguns espaços quando põe a digital. E nós aproveitamos um momento de distração da própria recepcionista e do segurança e adentramos ao local onde fica a recepção da sala do secretário. Para nossa surpresa, ele não estava lá e nós anunciamos que iríamos ficar até que tivéssemos uma resposta de uma agenda, porque nós queremos tratar da vida dos trabalhadores. E fomos trancados em um espaço de um corredor. Todas as salas, acesso às salas laterais foram trancadas. Nós ficamos em um corredor que às 17h30 foi totalmente esvaziado pelas salas. As pessoas das salas se retiraram, aliás, às 16h30, e nós ficamos no espaço por mais de 1 hora, sem acesso a banheiro, sem água e sem energia elétrica. Após a chegada do Coronel Aldinei, que é o sub da Casa Militar, depois de conversarmos com ele, após 45 minutos, nós fomos para uma outra sala, onde já tivemos acesso à energia e banheiro, mas vale registrar que nós tivemos também, e o representante da OAB que esteve lá conosco, ao ser chamado, pôde presenciar uma sirene ensurdecedora do alarme da Secretaria, que eu não sei dizer se foi proposital ou não, mas que passou a noite inteira tocando, e as pessoas que estavam lá fora, nossos colegas que estavam lá fora, também ouviram. Então, assim, é uma atitude muito triste por parte de algumas pessoas. Eu não acredito que isso seja por parte de todas as pessoas da Secretaria, mas os trabalhadores hoje não estão sendo tratados com o respeito e o valor que eles merecem. Presidente, a Secretaria de Educação emitiu uma nota sobre o assunto só hoje pela manhã, afirmando, inclusive, que não teve professores presos ou maltratados dentro da sede da Secretaria durante a noite de ontem. E a senhora disse, não é isso? Que num vídeo que realmente teve, né? Não teve acesso, a senhora acabou de confirmar aqui agora, de falar isso. Teve uma agressão, vocês ficaram numa situação vulnerável, ficaram presos, se sentiram constrangidos num processo? Na noite de ontem, realmente não teve agressão verbal e nem física. Os rapazes fecharam a porta, mas não se pronunciaram, apenas impediram a passagem para outras salas. Entretanto, hoje de manhã, quando nós fomos até o alambrado para atender a imprensa, que também não foi permitida, não teve acesso à sede, hoje o acesso de todos foi vedado, no retorno, um dos seguranças estava fechando a porta de acesso do alambrado com as nossas coisas dentro. Nós tínhamos uma colega que estava na porta, garantindo que a porta não fosse fechada, e eles foram muito truculentos com ela, chegaram a empurraram a professora Viviane, que ficou extremamente nervosa, chegaram a me empurrar também, e só pararam quando o professor que estava conosco falou um pouco mais alto e pediu que eles parassem com aquela atitude, que aquilo era um desrespeito conosco. Nós estávamos ali em um ato pacífico e o que queríamos era apenas uma reivindicação justa para uma reunião onde pudéssemos tratar das nossas vidas, das nossas questões trabalhistas. Bom, pelo menos foi marcada, né? Reunião agora para o dia 9 de setembro, depois do feriado da Pátria, né? O que
que vocês esperam desta reunião? Nós temos um calhamaço de atestados médicos, de provas de que após o retorno das aulas e após nós fazermos um grande movimento para que o Estado testasse os trabalhadores, muitos trabalhadores estão apresentando positivo para a Covid-19. Hoje já passam de 600. E num universo de aproximadamente 2.000 testados. Nós temos do ensino médio 5.179 trabalhadores hoje atuando. E nós ainda não testamos nem a metade. Isso significa que esse número pode crescer ou pode se manter. E se ele se manter, já é um estado de alerta para nós, porque 30% é um número razoável, é um percentual considerado já de chegar, você está aí tomando algumas atitudes. E mais ainda, nós temos muitas denúncias, nós fomos até as escolas, hoje nós estamos proibidos de adentrar nas escolas enquanto representantes da categoria, porque nas escolas que estivemos, nós fizemos denúncias a respeito do cumprimento do protocolo. O que acontece? Hoje, quando o trabalhador é testado, a escola é apenas sanitizada naquele dia e no dia seguinte já volta tudo ao normal. O trabalhador muitas vezes é afastado por 7 dias e eu quero aqui também fazer uma denúncia da questão para que os médicos possam refletir a respeito disso. Há médico que dá 7 dias, há médico que dá 14, há médico que dá 15, há médico que dá 21 para o mesmo CID, para o mesmo resultado de exame. Então é preciso ter muita responsabilidade com isso. E nós estivemos lá e denunciamos tudo isso. E é isso que nós queremos conversar com a Secretaria a respeito do que vem acontecendo com os trabalhadores. Hoje nós tivemos uma grande vitória na Justiça. O Ministério Público do Trabalho, acionado por nós trabalhadores, eles entraram com uma peça na Justiça e conseguimos fazer com que os trabalhadores com comorbidades não sejam obrigados a tirar licença médica, porque quando o servidor público tira licença médica, ele perde seus benefícios. E hoje ele vai poder estar trabalhando em home office, como diz o próprio protocolo, e aí está garantindo a sua saúde. Presidente, realmente a situação, né, dos professores nesse momento atual, ela não está boa realmente. Olha só, tem uma questão de salários atrasados, promoções de congelamento de salários até 2021, tudo, né? Aumento de desconto da Previdência Estadual e agora obrigados a trabalhar, né, em sala de aula em plena pandemia. Realmente é muito preocupante e isso daí mostra um descaso, mostra uma série de problemas com relação aos professores. Isso deve ter deixado vocês da categoria bastante decepcionados, tanto é que você afirmou que esse atual governador, né, é um dos piores no momento da história. Eu tenho aproximadamente 30 anos de servidora pública na Secretaria Estadual de Educação e aproximadamente a mesmo tempo na Prefeitura. E destes 30 anos, eu sempre fui uma pessoa que esteve ligada à luta dos trabalhadores e à defesa dos direitos dos trabalhadores. E nunca vi um governo que não dialogasse com os trabalhadores, que não respeitasse os trabalhadores da forma que nós estamos vendo hoje. É lamentável porque é um governo que muitos acreditaram que seria diferente e isso preocupa muito porque nós estamos vivendo uma ditadura branca. Hoje os trabalhadores nas escolas estão inclusive trabalhando, se estiverem se contrapondo ao que diz o protocolo ou que a secretaria não atende, eles são ameaçados de serem substituídos. Isso eu estou falando dos PSS, dos colegas que estão em estágio probatório. Hoje não se cumpre nem a lei de greve nesse estado, porque a lei de greve garante que ninguém possa ameaçar o trabalhador em seu contrato de trabalho. E hoje nós temos como provar, através de mensagens de WhatsApp, que
trabalhadores, quando tentam aderir ao movimento, são imediatamente acionados em relação, inclusive não só de WhatsApp, tem uma carta circular do CDE 4 correndo, onde os trabalhadores colocam claramente para os trabalhadores que toda a falta não será justificada e vai comprometer o erário. Então isso é um tom de ameaça. Por isso eu volto a dizer, pressão. Nos meus 30 anos de trabalho, eu nunca havia visto um governo que não dialogasse com os trabalhadores e que não respeitasse os trabalhadores dentro dos seus direitos. Bom, com essa frase a gente encerra a entrevista. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa 18 horas. Nós conversamos com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues. Boa noite, muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade de estarmos esclarecendo algumas coisas. É muito importante esse espaço, uma vez que todo o Estado tem um staff de mídia ao seu redor e nós, trabalhadores, só temos vocês quando nos oportunizam de estar esclarecendo para a sociedade o que se passa. Muito obrigada, uma ótima noite. Boa noite, agora são 6 horas e 43 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a segunda da playlist de hoje, Dominique Fai compartilhou aí nova música e também um vídeo em Chicken Tenders, que é a primeira amostra aí do álbum de estreia do músico, Karine. Então vamos de música, a segunda da playlist de hoje aqui do 18 horas, Chicken Tenders. Você está ouvindo 18 horas. Olha, 6 horas e 47 minutos, Dominique Fike, Chicken Tenders foi a segunda da playlist de hoje em 100,7 no melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, e agora nós vamos saber a previsão do tempo, hein, para amanhã. Amanhã, teremos aí uma sexta-feira de chuva ou de sol. Previsão do tempo com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, amanhã deve ser de sol com algumas nuvens, mas não deve chover. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar a 34 graus. A umidade relativa do ar pode chegar a 74%. Olha, 6h47, boa noite. Mix. A ex-secretária executiva da Secretaria de Saúde do Estado, Vanessa Lima, prestou depoimento hoje na CPI da Saúde. Antes dela, a comissão ouviu o ex-secretário da Saúde, Rodrigo Tobias, que disse que assinou o reajuste de 8 bilhões de reais para 16 milhões para a organização social que administra o Hospital Delfina Ziz, porque tinha o aval do setor técnico. Com isso, ele joga a responsabilidade para Vanessa Lima. Mas hoje, a ex-secretária executiva da Secretaria de Saúde do Estado, a Vanessa Lima, fez uma apresentação para os deputados da CPI da Saúde, falando do tempo em que esteve como secretária executiva, o que compreende todo o mandato do vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, à frente da Secretaria de Saúde e um pouco da direção de Rodrigo Tobias. Para a Vanessa, não cabia somente a ela fiscalizar. Vamos ouvir. Passa pela Procuradoria do Estado o contrato, enfim, são várias etapas, são vários servidores. É verdade. Eu acho que exigir isso de um administrador não é razoável. Na verdade, na teoria, realmente tudo deveria funcionar bem. A comissão, os órgãos de controle, a própria administração da Secretaria de Saúde, mas infelizmente a gente percebe aqui na CPI da Saúde que não é assim que funcionou. Bom, e o deputado Serafim Correia lembrou da situação do Rio de Janeiro, e afirmou que a cassação do governador Wilson Lima é inevitável. A IAPAS é que provocou todo esse turbilhão no Rio de Janeiro, que vai resultar na cassação do governador, que ele vai ser cassado inevitavelmente e depois vai responder a processo, vai ter um final de vida muito complicado, que eu lamento, eu não desejo mal a ninguém. Mas eu vejo uma temeridade o Estado do Amazonas embarcar, mergulhar de cabeça na opção OS. Você
Você está ouvindo 18 horas. Bom, o Supremo Tribunal Federal revogou a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, que nomeou como delegados 53 comissários. A decisão foi publicada na noite desta quarta-feira e a repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu a nomeação de 53 comissários para o cargo de delegado da Polícia Civil do Amazonas. O STF suspendeu todos os atos do Tribunal de Justiça do Estado em 6 processos julgados pelo colegiado de desembargadores que permitiram as nomeações. A decisão liminar foi publicada na noite desta quarta-feira. A reclamação ao STF com o pedido de liminar foi feita pelo Sindicato dos Delegados de Polícia de Carreira do Amazonas em agosto de 2020. O Simpol alega que as 6 decisões do Tribunal de Justiça do Amazonas que garantiram o direito às nomeações ferem a decisão do Supremo Tribunal Federal. Segundo os autos, para tentar chegar ao cargo de delegado, os comissários se apegaram ao fato da primeira fase do certame ser em comum com os 2 cargos. Segundo o documento, na tentativa de induzir o judiciário a acatar o pedido. Porém, o concurso tinha fases eliminatórias que diferenciavam um cargo do outro. Além disso, eles defendiam que a criação de 130 novos cargos de delegado de polícia pela lei estadual em 2004, logo após o vencimento da validade do concurso em 2001. O Estado teria implicitamente reconhecido a necessidade das vagas desde a abertura do certame, caracterizando o direito de preenchimento dessas vagas por eles. E foram exatamente estes argumentos que foram aceitos pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado, em primeira e em segunda instância, e que consideram os candidatos que realizaram as provas do concurso o cargo de comissário da polícia aprovados automaticamente para o cargo de delegado de polícia. Por meio de nota, o Tribunal de Justiça do Amazonas informou que assim que for notificado pelo Supremo Tribunal Federal, dará cumprimento à determinação do Supremo em relação aos processos do objeto da reclamação. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o número de pessoas mortas por policiais da Ativa no Amazonas aumentou de 68,75% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O número de registros deste tipo de morte soma 48 este ano, enquanto que no ano passado, no mesmo período, foram registrados 33. No mesmo período, o número de policiais da Ativa mortos caiu de 3 para 2. Os dados inéditos fazem parte de um levantamento feito pelo site G1, com base nos dados oficiais de 25 estados e também do Distrito Federal. 18 horas. E o governador Wilson Lima lançou hoje a 42ª edição da Exposição Agropecuária do Amazonas, a Expo Agro, que neste ano acontece de forma totalmente virtual entre os dias 28 e 30 de setembro. Bom, e na solenidade realizada na sede da Secretaria de Produção Rural, Wilson Lima, o governador, anunciou o investimento de 150 milhões de reais para acesso ao crédito rural durante a feira, por meio de agentes financeiros como a Agência de Fomento do Estado do Amazonas. O governador também assinou um decreto para reduzir o ICMS sobre os produtos comercializados nos 3 dias do evento. Pois é, Carlão, e como será virtual nesse ano, o governador Wilson Lima não vai precisar alugar o estacionamento da Newton Lins, como fez o ano passado, pagando a bagatela de R$800 mil por 16 dias de uso para a Expo Agro. O preço, muito acima da média do mercado, gerou denúncias e o Tribunal de Contas do Estado abriu procedimento para investigar e identificar a responsabilidade dos gestores. Bom, aliás, a relação desse governo com Newton Lins é repleta aí de denúncias e de irregularidades. Recentemente, por conta da pandemia da Covid-19, o governo alugou o prédio do hospital da Newton Lins também por R$800 mil por mês, valor que foi contestado também na Justiça. Não haveria necessidade de alugar essa estrutura, uma vez que o hospital, o Delfim Aziz, está lá à disposição e subutilizado. Pois é, como a gente fala aqui e comenta, é uma gestão cheia de esquemas e por isso tem reprovação recorde da população do estado. Cada dia é um novo escândalo, uma nova denúncia de irregularidade. 18 horas. Olha aí, o Teatro Amazonas
reabriu as suas portas para receber o público depois de 4 meses de suspensão das atividades por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas existem aí uma série de medidas de prevenção que estão sendo cumpridas e a repórter Nathalie Moraes explica pra gente. Na noite desta quarta-feira, o Teatro Amazonas reabriu suas portas para receber o público. Após 4 meses de suspensão das atividades por conta da pandemia do novo coronavírus. Para a retomada dos espetáculos, uma série de regras de saúde e higiene foram adotadas, como o uso obrigatório de máscaras, aferição de temperatura na entrada, disponibilização de dispositivos de álcool em gel em todas as entradas e no hall do teatro. Para evitar aglomerações e atender o público de maneira eficiente, estão sendo abertas 3 portas para a entrada do público, que deve se acomodar nas poltronas marcadas com 1 hora de antecedência ao início do espetáculo, como explica o gerente de espetáculos do Teatro Amazonas, Sandro Paulo. A gente teve toda uma preparação desde antes de pensar em reabrir de novo, né? Desde que fechou da pandemia, a gente procurou informações do mundo inteiro. A gente estudou protocolos da Alemanha, dos Estados Unidos, de São Paulo, né? E a gente criou um protocolo para o Teatro Amazonas. A gente também passou por treinamentos com nossos funcionários e se preparou para esse momento. Já na primeira noite, o público se mostrou satisfeito com as novas medidas adotadas. Frequentador assíduo do Teatro Amazonas, o historiador Bruno Miranda exalta o trabalho desempenhado e diz que o sentimento para voltar à plateia do teatro é de segurança. A gente percebe que o teatro se enquadrou a essa novidade, esse novo normal que a gente tanto está se adaptando atualmente. O isolamento, a gente percebe que na plateia há uma cadeira sim, alternância, outra não. Há um distanciamento exigido pelas organizações de saúde, a gente vê que tem a distribuição do álcool, a temperatura está sendo auferida, as pessoas têm que adentrar portando a máscara e os EPIs necessários. Há um sentimento de segurança sim nesse espaço, com esse retorno. Neste primeiro momento, o teatro atende o público utilizando somente 50% da sua capacidade máxima. Também não será permitido o acesso de crianças até 12 anos, idosos com mais de 60 anos, gestantes e demais pessoas do grupo de risco. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bem, são 6 horas e 57 minutos e agora, nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. Bom, aqui no estado do Amazonas, com a reclassificação de mortes por Covid-19 feita pela Fundação de Vigilância em Saúde, foram confirmados mais 202 mortes ocorridas entre os meses de abril e maio. Portanto, o número total no Amazonas passou para 3.819 vítimas fatais por Covid-19. E nesta quarta-feira, foram registradas mais 4 mortes nas últimas 24 horas. Além disso, outras 8 mortes tiveram confirmação diagnóstica ontem também, nesta quarta-feira. E hoje, quinta-feira, o Amazonas registrou mais 727 novos casos de Covid-19, elevando para 122.520 o número de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. O boletim da Fundação de Vigilância em Saúde confirma mais 6 mortes ocorridas nas últimas 24 horas, sendo 2 em Manaus e 4 no interior do estado. O número total de mortes pela Covid no Amazonas agora é de 3.828. 103.958 pessoas já foram recuperadas da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. E no Brasil, de acordo com o levantamento do consórcio de veículos à imprensa com números das secretarias estaduais de saúde, o Brasil chega hoje a 4 milhões de infectados por coronavírus. São, no total, 4.007.502 casos confirmados. Em todo o país, temos um total de 124.057 mortes por Covid-19 registradas nesta quinta-feira. De acordo com números do Ministério da Saúde, o Brasil soma hoje 3.210.405 pessoas recuperadas da doença. Agora são 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Mais uma vez, o governador Wilson Lima mostra como trata os mais humildes. Agora, no embate com os professores, a coisa fica bem mais clara. A discussão não está mais no nível de quem está certo ou errado. A discussão agora é se o governador respeita ou não respeita os professores. Os sindicatos têm vários argumentos para mostrar. Um deles é o de que 30% dos trabalhadores da educação estão contendo testagem positiva para a Covid-19. E os estudantes nem a testes têm direito. O que perderia o governador em receber os sindicatos de trabalhadores em educação? Provavelmente nada. Sua imagem ficou bastante ruim depois dos escândalos na saúde. Se recebesse os professores, poderia até ganhar alguma simpatia. Mas o que fica para a sociedade é mesmo que o governador não gosta de tratar com os mais humildes. Todos os dias ele recebe grandes empresários para conversar. Nesse momento, só depende de o Wilson Lima abrir o diálogo com os trabalhadores. E é o que menos pior pode acontecer para a educação do Estado e para o futuro dos estudantes. Até agora, a conversa pode ser confirmada ou não. Será só com o secretário de Educação, que parece não decidir nada. 18 horas. 7-1, Carimilhão. Encerramos por hoje. Muito boa noite pra você. Um beijo e até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7, continue no melhor Mix do Brasil. Amanhã é sexta, hein? Sexta-feira estaremos de volta com você a partir das 6, aqui em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.